Bom, pessoal, vamos trabalhar com o tema soluções. Dentro do tema soluções, o importante de nós sabermos é que ele é formado por uma mistura. Essa mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias. Cada uma dessas substâncias recebe um nome que é chamado de componente. Esses componentes eles podem se apresentar na mistura em forma de fases. Quanto às fases, um sistema ele pode ser classificado da seguinte maneira: monofásico são aqueles que são formados por uma única fase em toda a sua extensão. Já os bifásicos são formados por duas fases. Os trifásicos formados por três fases. E os polifásicos formados então por 4 ou mais fases em toda a sua extensão. As misturas elas podem ser formadas de duas maneiras. As misturas que são classificadas como homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase em toda a sua extensão. A exemplo disso, nós temos aqui um becker com gasolina. E nós temos outro tipo de mistura, que é a mistura heterogênea. Essa é formada por mais de uma fase. Eu tenho um exemplo para vocês aqui, do exemplo do óleo e do exemplo da água, que são dois líquidos immiscíveis. O óleo está aqui na parte superior, porque ele tem uma densidade menor, e a água, então, está aqui na fase de baixo, onde ela tem uma densidade maior. Numa mistura de duas espécies químicas, onde elas não sofrem nenhum tipo de reação química, uma das espécies ela vai estar disseminada sob a forma de pequenas partículas. Esse tipo de mistura, ela tem um nome especial que é chamado, então, de dispersão. A espécie química que está disseminada sob a forma de pequenas partículas recebe o nome de disperso. E a outra, espécie química vai receber o nome de dispergente. Eu tenho um exemplo aqui da água dissolvendo o açúcar. A água ela vai receber o nome de dispergente e o açúcar recebe o nome de disperso. Nesse outro aqui, nós temos as partículas que têm um tamanho médio bem menor que 10 a menos 7 centímetros. Nesse caso, a dispersão recebe um outro nome, chamado de solução, que é o nosso principal assunto. As soluções, ela tem o dispergente e também tem o disperso. Que nesse caso, o dispergente é chamado nas soluções de solvente e o disperso nas soluções é chamado de soluto. Então, como eu disse, as soluções, elas são classificadas como misturas homogêneas e vai apresentar dois componentes. Um vai estar em maior quantidade, o outro vai estar em menor quantidade. Aquele componente que está em menor quantidade, ele é denominado na solução de soluto. E o que está em maior quantidade, na solução, é denominada de solvente. Em uma solução, as partículas do soluto possuem as seguintes características, que iremos ver agora. Bom, elas são chamadas de átomos, o soluto, também podem ser formados por íons ou pequenos aglomerados de molécula. O tamanho dessas moléculas, ou íons ou átomos, elas não chegam a 10 Angstrom. Só para relembrar que 10 anos tem uma medida aí, de 10 a menos 8 centímetros ou 10 a menos 10 metros. Não podem sofrer nenhum tipo de sedimentação. Por gravidade nenhuma, as partículas do soluto irão sedimentar. Também não podem ser separados por nenhum tipo de filtração. Nem por ultrafiltros conseguimos separar, porque as partículas são de tamanhos tão pequenos que é capaz de passar pelos poros do filtro. E não podem, esses tipos de solução, não podem, então, também ser observados por nenhum tipo de aparelho. Nós não temos aí nenhum tipo de microscópio que conseguimos observar. Eu coloquei uma observação para vocês aqui que nós não podemos deixar de falar, que em uma solução, o sólido ou o gás que estiver dissolvido em um líquido, o líquido, mesmo que ele estiver em pequena quantidade, em menor quantidade, ele vai ser sempre o solvente. Tudo bem? Um exemplo que nós temos disso é a 70 graus Celsius,
nós temos a quantidade de açúcar comum, que é chamada então, né, na química de sacarose, de 320,5 gramas, eu consigo dissolver ela em uma quantidade de 100 gramas de água. Se nós observarmos, a quantidade de açúcar é mais que 3 vezes maior do que a água. E nesse mesmo caso, a água está em menor quantidade e ela é chamada de solvente. Os tipos de soluções são 3. Nós temos as soluções sólidas, as soluções líquidas e as soluções gasosas. Dentro das soluções sólidas, nós temos um soluto formado por um sólido e um solvente líquido. Um exemplo disso são todos os tipos de ligas metálicas. Existe também as soluções sólidas formadas por um líquido e um sólido, onde que o líquido é o soluto e o sólido o solvente. Um exemplo disso são as amálgamas de cobre. O outro exemplo e último de solução sólida é formada por um soluto gasoso e um solvente sólido. O exemplo disso, que não é muito comum para vocês, mas é o gás hidrogênio dissolvido em níquel metálico. Depois nós temos aqui as soluções líquidas, aonde formada por um sólido e por um líquido, isso já é mais comum no nosso dia a dia, como por exemplo o soro fisiológico, que é sal de cozinha dissolvido em água, mais, por exemplo, o açúcar. Nós temos, por exemplo, de líquido e outro líquido, aonde um exemplo típico seria o álcool e a água, que eles são infinitamente solúveis um ao outro. Depois nós temos as soluções líquidas formadas por um soluto gasoso e um solvente líquido. O exemplo disso é o gás carbônico dissolvido em água. Outro exemplo que eu posso falar para vocês nesse momento seria os refrigerantes. A fase gasosa, por exemplo, de um sólido na fase do soluto e o gasoso representando o solvente. Nós teríamos, por exemplo, a poeira do ar atmosférico. Um outro exemplo aqui de soluto líquido e um solvente gasoso nas soluções gasosas seria a água no ar atmosférico, o vapor da água. O outro tipo de solução gasosa, aonde que nós temos o soluto gasoso e o solvente também gasoso, o próprio ar atmosférico, que é uma mistura aí de diversos gases, e como nós vimos aí, 78% do ar atmosférico é o gás nitrogênio, 21% o gás oxigênio, e sobra 1% aí para os demais gases.